Kaique Alves, Cuiabá tem um período não de folga, porque os treinos continuam, mas sem partidas oficiais para organizar as coisas para a retomada do Brasileirão, né, Kaique? Bom dia. Exatamente, meu amigo Trindade. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado aqui na tela do SBT Cuiabá. Parada da data FIFA, né, Trindade? Os times aí, né, os clubes agora vão se preparar, terão semanas cheias aí de trabalho para focar aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E o Cuiabá não é diferente, né? Precisa ter essa semana cheia, até porque o time está na zona de rebaixamento. É bem verdade que venceu e muito bem vencido o São Paulo na última rodada por 2-0 na Arena Pantanal, só que agora vai ter essa semana cheia de preparação. E o técnico Bernardo Franco vai usar essa semana, essa parada para a data FIFA, para realmente aí focar o elenco nos treinamentos, né? Eu fiquei sabendo, né, claro, perguntei à assessoria de imprensa do Cuiabá em relação aos treinamentos e vai ter dia que vai ter treinamento duplo, tanto no período da tarde quanto no período noturno, exatamente, intensificando aí os trabalhos para o Douradão nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Cuiabá que tem uma sequência aí também muito difícil, complicada, pega o Atlético Goianiense, confronto direto, né, vice-lanterna contra a lanterna, né, os dois times estão na zona de rebaixamento, então um confronto direto. Depois o Cuiabá encara o Vasco, um Vasco, jogo difícil, o Vasco que está na briga da Copa do Brasil, também está lá em cima na tabela, e logo em seguida o Cuiabá encara o Corinthians na Arena Pantanal. Corinthians que também está na zona de rebaixamento. Só para você que está em casa poder entender, né? O Cuiabá terá então 2 confrontos contra 2 times que estão brigando com ele na zona de rebaixamento. E é claro que o técnico Bernardo Franco falou sobre isso, dessa semana cheia de preparação aí para estas importantes partidas e essa sequência difícil do Dourado no Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que disse o técnico do Cuiabá. O primeiro passo é recuperar os jogadores, né? Então a gente veio de uma sequência desgastante, principalmente a nível mental, até mais do que a nível físico. Então precisamos descansar, recuperar, para que a gente possa de novo fazer uma preparação ideal, adequada, para que a gente possa enfrentar essa sequência de jogos, né? Então por isso, mais uma vez, ressaltar a importância do nosso elenco, né? Todos estão disponíveis. Foi o primeiro jogo, né, que a gente teve todos os jogadores à nossa disposição e a força do elenco, ela vai fazer a diferença nessa reta final. Então, esses dias vão ser importantes para que a gente consiga, né, corrigir detalhes que podem nos aproximar ainda mais dessas vitórias, principalmente jogando fora de casa, né, e esses tipos de jogos são jogos onde os detalhes fazem toda a diferença, né? Então, já sabemos os detalhes que nos afastaram das vitórias nos jogos anteriores, né? Já conseguimos corrigir algumas coisas para esse jogo que nos trouxe a vitória, então a gente vai trabalhar muito forte em cima desses pontos, né? Então também preciso olhar para esse jogo, entender o que deu certo, o que pode ser melhor, né? E também entender como os adversários vão jogar contra nós. Então, baseado nisso, a gente vai fazer a melhor preparação possível para essa sequência de jogos. São 10 jogos que tem que receber o tratamento aí de 10 finais. Cuiabá está chegando na reta final do Campeonato Brasileiro e nada mais importa do que vencer. E para isso terá essa sequência contra Atlético Goianiense, contra Vasco, contra Corinthians. O Cuiabá que vai enfrentar o Vasco 2 vezes, isso porque tem um jogo atrasado ainda. Então o Cuiabá ainda tem mais esse respiro aí e quem sabe, né, nestes 10 jogos consiga fazer uma boa campanha, uma boa sequência e escapar da zona de rebaixamento, né, Trindade? Zé Kaique, agora o Derek Lacerda, ele segue afastado do elenco ou já foi reintegrado? Mais uma polêmica no momento complicado do Cuiabá, né? Pois é, Trindade, essa informação aí que foi divulgada aí pelos colegas jornalistas Derek Bueno e Gabriel Barros, falando aí em relação ao Derek Lacerda, né, que treinou separadamente essa semana, inclusive não foi nem relacionado para jogar contra o São Paulo na Arena Pantanal, ele que estava vindo sendo titular, normal, desde a chegada do Bernardo Franco, ele vinha dando oportunidade para o Derek Lacerda, o Derek, que é um jogador de velocidade ali pelo lado do campo, né, muito agudo nas jogadas de linha de fundo, e aí teve esta situação que aconteceu durante essa semana. Vou tentar explicar aqui para o pessoal de Dresch, desculpa, o presidente do Cuiabá foi até procurado para falar sobre este assunto. E o presidente disse que o jogador não está na mesma sintonia, está numa sintonia diferente do clube
né, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que os jogadores, principalmente os jogadores, né, tem que entrar concentrado, tem que estar focado para fazer bem as partidas, né? Para fazer os gols, para que as vitórias voltem, né, a acontecer para o Cuiabá. E o Derek Lacerda, segundo o presidente Cristiano Dresch, não estava nessa sintonia ao clube. E aí foi pedido para ele treinar separadamente do elenco. Ele realizou um treinamento separado do restante do grupo. Só que aí ele não foi nem relacionado ao jogo contra o São Paulo. Dá de entender que a situação está bem mais complicada, né? O ambiente está bem mais hostil aí por parte do Derek Lacerda. A própria assessoria do jogador confirmou que ele treinou realmente separado do elenco. Definitivamente, ele só treinou separadamente. Mas, Trindade, um jogador que é separado, né, que é pedido para ele treinar separadamente e não é relacionado para o jogo contra o São Paulo, um jogador que estava sendo... Fica aí, então, né, uma incógnita, né, uma dúvida do que realmente aconteceu. É claro que a gente segue acompanhando esse caso para trazer aqui para o pessoal de casa. O Kaique Alves acompanhando essa história do Derek Lacerda. Pode voltar para o estúdio? Isso. Pode acompanhar aqui. Nós temos uma entrevista também com o Cristiano falando do Derek Lacerda. Pode soltar. Meu recado é o mesmo da minha chegada, né? Que nós vamos precisar deles até o final, porque eles são muito importantes, né? E que eles nos ajudam bastante quando eles nos apoiam, né? Então, que eles possam vir se fazer presente nos próximos jogos, né? É importante que a gente lote a arena, que a gente consiga aumentar o número de torcedores, porque essa energia ela vai passar para o vestiário, né? E nós vamos sair ainda mais fortes de cada jogo que nós temos dentro da nossa casa. Então, meu recado para eles é esse, é convocá-los cada vez mais para que eles apoiem, que eles venham, né, no estádio e nos ajudem a conquistar as vitórias, né? Então, acho que aqui está a grande diferença da nossa campanha, né? Como eu falei, na nossa chegada eram 18% de aproveitamento de pontos em casa, 18%. Nós estamos com 66% agora. Então, isso mostra que nós podemos ser fortes em casa e que isso vai fazer a diferença na nossa luta até o final. Então, mais uma vez, nosso torcedor pode acreditar, a gente já deu demonstração disso, né, e a gente conta muito com ele. Essa aí, Trindade, é a fala do técnico Bernardo Franco em relação ao apoio, o incentivo do torcedor, principalmente nessa reta final que o Cuiabá precisa vencer. Então, o apoio do torcedor é fundamental neste momento em que o time passa, né? E está enfrentando. Então, o Cuiabá é o 19º colocado, precisando aí respirar e mostrou que contra o São Paulo, né? Mostrou que tem jogadores que fazem a diferença, principalmente o Cleison, o próprio Bruno Alves. E se entrar com um esquema tático com 3 zagueiros, como o técnico Bernardo Franco entrou contra o São Paulo, pode ser que surpreenda aí nessa reta final. Então o apoio do torcedor é fundamental, principalmente quando se trata em jogo aqui na Arena Pantanal. Então eu peço para o pessoal de casa, o torcedor, que apoie o time neste exato momento, principalmente nos jogos aqui em casa, na Arena Pantanal, diante do torcedor, porque o time mostrou que pode, quem sabe, aí, sonhar com a permanência na Série A, Trindade.